Vamos lá agora direto para Londres com Sérgio Uti. Sérgio, Israel enfrentando novas críticas por ataques em Rafah, que mataram 45 pessoas, Sérgio. É isso, Léo. Boa noite para todos vocês aí no Brasil. Sim, a repercussão foi imensa, não apenas aqui na Europa, em boa parte do mundo. Para contextualizar, esse ataque aconteceu nas últimas horas de domingo para segunda, já na madrugada de domingo para segunda, numa área que fica ao extremo sul da faixa de Gaza, na cidade de Rafah, mais próxima ao litoral. É uma área que Israel não tinha designado como uma área de ataques. A versão oficial do governo israelense é que eles estavam atacando um lugar para matar dois cabeças do Hamas, que eram responsáveis por ataques na Cisjordânia contra judeus, contra a população judia, contra a população israelense. Nesse ataque, porém, morreram 45 pessoas e dezenas de outras ficaram feridas. Com ferimentos, o que a gente tem até agora, que a gente conseguiu coletar dos colegas que estão em Gaza, enfim, dos principais meios de imprensa, todos, essas pessoas saíram de lá com muitas queimaduras, muitas pessoas saíram queimadas, porque foi um grande incêndio que atingiu o que no Brasil lembraria um lugar muitíssimo pobre, um lugar com barracas e latões, né, onde essas pessoas que já tinham sido expulsas várias vezes dos lugares onde moravam ou conseguiram se abrigar depois que os ataques começaram, elas foram acabar ali. Então, muitas estavam em outra parte de Rafah, por exemplo, e se deslocaram para ali. 45 morreram, Léo. Foi um dos piores massacres até agora, desde que os ataques começaram. Os ataques já mataram 35 mil pessoas, praticamente, só na faixa de Gaza, e esse é um número, inclusive, fornecido pelo Ministério da Saúde, que em tese é controlado pelo Hamas, mas confirmado por organizações internacionais como as Nações Unidas, Léo. E a gente viu que, ao longo do dia, o tom do governo israelense foi mudando para se referir a esse ataque. Um porta-voz primeiro disse que iria investigar para ver se uma investigação seria necessária. Aí veio a representante das Forças Armadas, a procuradora das Forças Armadas, dizendo que vai investigar para ver se houve irregularidades. E agora, no início da noite, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que foi um acidente. Ele classificou aquilo ali, o que aconteceu, como um acidente, disse que investigações vão acontecer, Léo. E a grande questão é que isso acontece 2 dias após a determinação da Corte Internacional de Justiça para que Israel cessasse com os ataques a Rafah, justamente por causa do grande número de refugiados que os próprios israelenses determinaram que fossem para aquela cidade, Léo. Portanto, é uma situação calamitosa o que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Sérgio, a gente está com o Bruno Huberman, que é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, que gentilmente aqui tem participado dos programas aqui no SBT News. Sérgio, eu vou deixar com você a pergunta e a gente vai conversando aqui, mas eu queria deixo para você a primeira pergunta para o Bruno, por favor. Obrigado, Léo. Boa noite, professor Bruno. A minha pergunta vai nesse sentido. Assim, houve reações da comunidade internacional muito fortes, reações que eu nem citei aqui, né? O Macron disse que estava horrorizado, o Borrell, né, chefe da diplomacia da União Europeia, usou a palavra horrorizado, condenações de vários governos, a Turquia, que subiu bastante o tom desde o início, mas de governos que tradicionalmente eram alinhados com Israel. Né? Aqui na Europa o tom é um pouco diferente dos Estados Unidos. Né? A minha pergunta para o senhor temos decisão da Corte Internacional de Justiça, decisão do Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu e seu ministro, além de 3 do Hamas. Há várias posições no campo diplomático, mas que não conseguem se refletir no campo de batalha. Né? Qual será o limite? O senhor consegue enxergar um limite próximo para que esses ataques cessem? Sinceramente, não. O Biden tinha declarado alguns dias atrás que Rafah seria uma linha vermelha, mas acho que aparentemente foi pura retórica, né? Porque Israel acabou de cruzar de uma forma bastante cruel, né? Particularmente cruel, foram, acho que, das imagens mais cruéis que a gente viu desde outubro,
né, como crianças degoladas, pessoas morrendo incendiadas, né? Então, enfim, acho que o posicionamento crítico das lideranças, particularmente as lideranças europeias, demonstra, né, como Israel, que tinha na Europa um espaço onde a sua base de apoio era muito sólida, tem rompido essa base de apoio sólida. Né? Semana passada teve o reconhecimento por parte da Noruega, Irlanda e Espanha do Estado palestino. O Macron tem liderado as críticas. Que começa a valer amanhã, aliás, né? Exato, e o Macron tem liderado as críticas. Uma linha de tempo um pouco mais longa, né? Tinha havido um recuo das críticas na época do ataque do Irã a Israel, né? Então, de alguma forma, aquela provocação israelense de atacar a embaixada iraniana em Damasco tinha reaglutinado os ocidentais em torno de Israel, e agora, diante da constância do avanço israelense contra os civis palestinos, né, sob seguidas determinações de tribunais internacionais, tanto do TPI quanto da Corte Internacional de Justiça, ordenando desde prisão do primeiro-ministro até cessar-fogo imediato, né, a gente vê que o sistema internacional ele não funciona para os poderosos, né, porque o sistema internacional funciona o que a gente chama de anarquia. Né? Não tem direito, diferente do direito nacional, que o Estado enforça o direito nacional, o direito internacional não tem um Estado global que enforça o direito internacional. A ONU não é um Estado global. Né? As coisas são definidas através de mecanismos de poder, né? E certas nações têm mais poderes do que outras, como as 5 nações que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, o Conselho de Segurança da ONU, que seria um espaço onde decisões importantes como cessar-fogo e, por exemplo, uma missão de paz para a faixa de Gaza poderia ser determinada, os Estados Unidos, que é esse grandíssimo aliado israelense, tem vetado todas as determinações que buscam um cessar-fogo imediato. E os Estados Unidos não têm pressionado Israel nessa direção, seja por formas diplomáticas, políticas, econômicas, qualquer forma, né? O Biden tem mantido essa seu questão, apoio. Professor, essa questão, antes da próxima pergunta do Léo, perdão, por favor, interromper, mas Sérgio. essa questão que o senhor cita dos Estados Unidos, isso pode ter força suficiente? A gente vê essas manifestações que começaram, aliás, nos Estados Unidos, nas universidades norte-americanas, se espalharam aqui pela Europa. O senhor acha que isso vai ter força suficiente para, por exemplo, esse assunto ser decisivo nas eleições dos Estados Unidos? Porque o Biden, sem dúvida nenhuma, tem perdido, né? Não sei se isso vai ser suficiente para comprometê-lo nas eleições desse ano. Eu acredito que está comprometendo nas intenções de voto. Ainda tem um tempo até novembro, né? Mas nas eleições que o Biden ganhou do Trump alguns anos atrás, o voto jovem, mais à esquerda, né, inclusive de comunidades árabes, comunidades negras, né, e pessoas que fazem parte do chamado Democratic Socialists for America, que é a parcela mais à esquerda do Partido Democrata, foi uma base muito importante, foi a maior presença de votantes jovens na história dos Estados Unidos. Né? E agora a gente está vendo um movimento juvenil estudantil liderado por negros, árabes e assim por diante, que tem se posicionado radicalmente contra essa política externa do governo Joe Biden em relação a Israel e os horrores que a gente tem visto na faixa de Gaza, né? Inclusive declarando um confrontamento direto ao presidente americano e declarando que não irá votar. Né? Isso já veio um movimento antes das ocupações estudantis, mas as ocupações estudantis que permanecem, né, enfraqueceram, mas ainda permanecem, reforçaram essa rejeição da parcela mais jovem e à esquerda da sociedade americana à continuidade do candidato democrata no próximo pleito. Eu acredito que o Joe Biden está colocando a sua reeleição em risco, sabendo que irá perder. Né? No meu entender, né, no meu entender, vendo essas imagens que a gente está vendo aqui, ele tem um outro cálculo político que não é o eleitoral. Né? Eu acho que ele está jogando um outro jogo, né? Que é manter o Estado de Israel tal qual ele existe e assegurar um projeto político que assegure os interesses americanos a partir da manutenção do poder israelense naquela região, né? Pois
o Oriente Médio é uma região que tem muito petróleo, que é um interesse fundamental americano, né? Israel tem sido um aliado histórico e mantém os interesses americanos da região, tanto que o próprio presidente Joe Biden, quando era senador, chegou a declarar que se Israel não existisse, nós teríamos que criar um Israel, pois representa os interesses americanos de uma forma muito profunda, né? Então, eu acho que o que o Biden está jogando é a manutenção dessa aliança, né? Em detrimento da vitória do seu próprio partido, né? Porque num sistema bipartidário como o americano, uma derrota deles agora não significa uma derrota gigantesca para o Partido Democrata, porque daqui a 4 anos eles vão estar bem posicionados para substituir o Trump. O que o senhor está né? Então, dizendo, professor, o que o senhor está dizendo é que a manutenção dessa relação para o Partido Democrata e para o Biden seria mais importante até do que a própria vitória do Biden, é isso? Eu estou começando a supor que sim. Ser? Eu estou começando. Ixi. Saco. Desculpa, eu voltei. Eu estou começando a supor que sim, né? Que a aliança com Israel é maior do que a vitória nas eleições, porque aparentemente é isso. Ele poderia fazer um recuo estratégico e buscar de novo esses eleitores que de fato ele está perdendo. As pesquisas eleitorais mostram isso. Professor, o cálculo eleitoral desse eleitor, na hipótese, aí continuando nessa pergunta do Sérgio, falando da eleição norte-americana, o cálculo eleitoral desse eleitor, do eleitor nos Estados Unidos, ele não faz esse cálculo, mesmo esse eleitor de esquerda, mesmo de esquerda não, mas esse eleitor democrata, né? Na verdade é isso, esse eleitor democrata, ele não faz um cálculo e diz, olha, seria talvez a mesma coisa ou até pior com Trump, e aí estou falando isso questionando aqui a própria certeza do senhor de que o Biden pode, em determinado momento, estar colocando no peso muito maior na balança essa questão da relação com Israel. Então, eu acho que a gente tem alguns meses ainda até novembro, né? Mas essa discussão de que o que está acontecendo em Israel, na Palestina, está impactando a capacidade eleitoral do Biden é uma discussão que vem desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado se coloca essa hipótese de que o Biden recuaria em prol das suas eleições e ele não tem feito grandes movimentações nesse sentido, né? Parece que ele tem buscado, né, avançar um processo de negociações que levem a um cessar-fogo, ele tem feito ajuda humanitária, mas os Estados Unidos têm muito mais a fazer. Eu vou dar um exemplo. Em 1991, quando houve a primeira intifada, que foi um grande levante popular palestino pela libertação e pela criação do Estado palestino na Cisjordânia e Gaza, que veio resultar no processo de paz, né? Só que em 91, Israel não estava disposto a sentar nas negociações. O presidente era um republicano, era o George Bush pai. Era o fim da Guerra Fria, e o George Bush pai rompeu a ajuda militar que os Estados Unidos concede anualmente a Israel para pressionar Israel a sentar na mesa de negociações. Porque isso era do interesse americano, né? Então, os Estados Unidos têm muitas alavancas a puxar para pressionar Israel. E a gente não está vendo eles puxarem praticamente nenhuma. Eles estão ali num jogo de bastidores, certamente, né? Mas eles não estão puxando nenhuma alavanca pública, né? Como essa que eu estou citando, que é a ajuda militar, que tem sido um dos pedidos dos acampamentos. Então, por exemplo, se o Biden não faz mais nada, mas corta a ajuda militar, ele já conquista muitos votos aí, né? Mas ele não está fazendo isso, né? Porque, de alguma forma, o cálculo político, acho que do interesse do Estado americano e manter essa aliança para além, é um interesse bipartidário. Tem uma dinâmica, acho que do Estado, das elites políticas aí, que está pressionando o governo de plantão a manter essa aliança dessa forma. Porque é um momento, né, muito particular, que pode significar um rompimento no futuro próximo, né? E eu acho que isso que está em jogo. E o rompimento com Israel é um valor muito maior do que uma reeleição de um democrata, eu acredito. Muito bem. Sérgio Uti, de Londres, Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Agradeço muito. Sérgio, muito obrigado aqui com a gente, aqui pela gentileza. Professor, muito obrigado também. A gente volta
a tratar desse tema. Forte abraço para os dois, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.